Pode até ser clichê, mas não deixa de ser verdade. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Prova disso é que os poucos segundos do teaser de Metroid Prime 4, revelado na E3 2017, foram uma verdadeira montanha-russa de sentimentos. Primeiro, o estado de alerta instigado pelo espaço sideral. Depois, a esperança criada pela poeira cósmica, desenhando lentamente o emblema de Samus. A confirmação do desenvolvimento de Metroid Prime 4 foi uma verdadeira experiência sensorial. Antes mesmo da logomarca confirmá-lo, a distinta melodia do primeiro jogo já fazia os fãs comemorarem a continuação da saga épica da nossa caçadora de recompensas. Metroid Prime 4 coroou o restabelecimento da sintonia da Nintendo para com seu público, depois de um relacionamento controverso nos sombrios tempos do Wii U. No entanto, a Nintendo tem mantido sigilo quase que absoluto sobre o desenvolvimento do título, que, a essa altura, deve ter pelo menos 2 anos de produção. A forma reservada de a Nintendo manter o desenvolvimento de títulos de peso não impede o surgimento de rumores e a descoberta de evidências que podem responder qual será o caminho que Prime 4 poderá seguir. Olá, eu sou Yuri Patias. Eu sou o Júlio Rodrigo. E este é o Nintendo Rainbow. Esse vídeo é dedicado a você que está sedento por informações capazes de deixar a sua imaginação livre para variar as possibilidades do 4º capítulo da saga Prime. Mas, antes de falarmos o que sabemos e suspeitamos, te convidamos para explorar o misterioso passado da saga Metroid Prime, pois ela pode revelar várias possibilidades para o novo título. Criado por Gunpei Yokoi em 1986 e lançado para o Nintendinho sob os aplausos da crítica especializada, o primeiro jogo da caçadora de recompensas Samus Aran foi um sucesso absoluto de vendas no mundo inteiro, tendo chegado perto de alcançar a impressionante marca de 3 milhões de unidades comercializadas. Não à toa, Metroid revolucionou a forma de se pensar um jogo de plataforma e ação, mas é claro que isso você já sabe. Diante do sucesso do primeiro título, não demorou muito para que a Nintendo autorizasse a produção de uma sequência para o mais novo queridinho da empresa, o Game Boy. Foi lá que, em 1991, Samus aterrissou com sua nave espacial para estrelar Metroid 2 e, posteriormente, atingindo um novo nível de qualidade e referência com o também aclamado Super Metroid para o Super Nintendo em 1994. No entanto, depois de 3 games bem-sucedidos, a franquia desapareceu sem deixar vestígios, caindo em um sono profundo que durou quase 7 anos. Depois de a Nintendo ensinar como levar franquias à terceira dimensão com Ocarina of Time e Super Mario 64, ficamos sem fôlego ao descobrir o que eles conseguiram produzir com uma das suas franquias mais famosas. Trata-se, claro, da sagrada trilogia Metroid Prime, que presenteou o GameCube e o Wii com 3 dos jogos de exploração mais imersivos, bem produzidos e arrepiantes já criados. Anunciado como uma tech demo na extinta feira Nintendo Space World, Metroid Prime é um jogo com uma trajetória vitoriosa e representativa da história centenária da Big N. É um trabalho que derrotou o ceticismo, a desconfiança e todas as dificuldades externas para entregar uma obra-prima. E não foram poucos os desafios não. Pela primeira vez na história, o Metroid não era desenvolvido por um time interno da Nintendo. Para aumentar a desconfiança, Prime seria desenvolvido por um estúdio ocidental, e esse estúdio fora recém-criado por ex-funcionários de uma desenvolvedora que estava passando por sérias dificuldades financeiras. Boa parte da equipe da Retro Studios
que desenvolveu Metroid Prime foi proveniente da Iguana Entertainment, posteriormente adquirida pela Acclaim. Você consegue pensar circunstâncias mais adversas para esse jogo? Se sim, imagine então o impacto que poderia ter em transformar uma franquia de ação e exploração lateral em uma aventura em primeira pessoa. Pois é, tudo parecia predestinado a dar errado. Enquanto Metroid Prime era desenvolvido por um estúdio desacreditado, Metroid Fusion, um Metroid 2D pretensamente tradicional para o Game Boy Advance, era desenvolvido paralelamente por um estúdio interno da Nintendo e sob a batuta do co-criador da série, Yoshio Sakamoto. Agora pare para pensar. Se lá em 2001 lhe fosse dada a chance de apostar suas fichas sobre qual jogo honraria o legado virtuoso da franquia Metroid, nós acreditamos aqui que sua aposta seria idêntica à nossa. Só que nos esquecemos que é um erro menosprezar a capacidade da Nintendo em surpreender. E como surpreendeu, hein? O primeiro Metroid Prime é muito mais do que um jogo. É uma obra de arte feita por pessoas brilhantes, motivadas e profundamente agradecidas pela oportunidade única de desenvolver uma propriedade intelectual da Nintendo. Algo que, ao longo da história, foi uma prerrogativa conferida a seletas desenvolvedoras, entre as quais estava ninguém mais, ninguém menos do que a talentosa Rareware. A sagrada trilogia Metroid Prime foi resultado de uma grande cooperação de forças quase que sem precedentes. De um lado, a organização de uma empresa japonesa que sobreviveu a 2 guerras mundiais e que é detentora de algumas das mentes mais brilhantes e experientes da indústria dos videogames. De outro lado, a vida pregressa dos funcionários da Retro Studios no desenvolvimento, veja só, de uma trilogia de ação e exploração que também usava a perspectiva de primeira pessoa. Coincidência? Eu acho que não. A essência da trilogia Metroid Prime irradia muito do espírito da trilogia Turok, uma franquia proveniente dos quadrinhos, e que ganhou o primeiro capítulo ainda em 1997, no saudoso Nintendo 64. Apesar da perspectiva em primeira pessoa, Turok é um jogo genuíno de exploração. Um mundo inóspito, desafios com plataformas, labirintos, ação, puzzle, passagens secretas e backtracking, muitos dos ingredientes que compõem a fórmula secreta da franquia Metroid. A Retro Studios só precisava de investimento e da troca de experiência com a Nintendo para atingir o nível de excelência. Cerca de 2 anos após o lançamento do primeiro Metroid Prime, a Nintendo e a Retro Studios anunciaram a surpreendente sequência chamada Metroid Prime 2, Echoes. O projeto inicial de Echoes quase nada tem a ver com o resultado final. Prime 2 nasceu como um jogo exclusivamente multiplayer, como uma provável resposta da Nintendo para o sucesso estrondoso que Halo já fazia no primeiro Xbox. Mas usar Metroid para combater Halo parece estranho, e é. Muito da popularização dos jogos de tiro em primeira pessoa em consoles se deve ao Nintendo 64, graças ao multiplayer de GoldenEye 007, título desenvolvido pela Rareware, que vendeu mais de 8 milhões de unidades no mundo. Devido a alguns desentendimentos com a Rare sobre a sequência de 007, a Nintendo perdeu os direitos sobre James Bond, permitindo que a Microsoft explorasse livremente o multiplayer em jogos de tiro em primeira pessoa para consoles. Com estrutura online quase que inexistente no GameCube, já era tarde demais para a Nintendo correr atrás desse prejuízo. Metroid não teria chance alguma de enfrentar Halo no terreno dos jogos multiplayer. Assim, Echoes mudou seu foco lentamente para entregar uma experiência análoga ao seu antecessor. O multiplayer, sua antiga prioridade, foi ofuscado pela grandeza de uma experiência primorosa, íntima e solitária.
Prime 2 introduziu várias mecânicas distintas do primeiro. A mais relevante repousa no gameplay levemente influenciado por The Legend of Zelda: A Link to the Past, graças à inserção do Light e Dark World. Esse singelo elemento alterou sistematicamente o gameplay do jogo e trouxe um suspiro de frescor a um título que sequer precisaria dessa novidade para se sustentar. Echoes, assim como Corruption, deu alguns passos controversos em relação à história e à narrativa. Na franquia Metroid, até então, a história era contada quase que indiretamente com o emprego de recursos discursivos pouco ortodoxos. O narrador se manifestava na forma dos assombrosos detalhes do mundo, seus cenários, os itens e os arquivos colecionáveis. Tudo isso para reforçar o sentimento de isolamento e solidão com a qual a série nasceu. Em Echoes, Samus já interage diretamente com NPCs, que utilizam o texto escrito como forma ordinária de comunicação. Finalmente, Metroid Prime 3 Corruption teve a honra de ser o primeiro jogo original anunciado para o console doméstico de maior sucesso da Nintendo, o Wii, ainda na época em que se chamava Nintendo Revolution. Em um telão, ainda no formato 4x3, Red Fils-Aimé apresentou o que seria o capítulo final da trilogia Metroid Prime. Ao fundo, um cenário com paisagens contaminadas pelo Phazon. Samus faz um poderoso salto e sua queda gera rachaduras no terreno que não resiste à sua robusta armadura. Em seguida, a sua nave aparece do horizonte, posiciona os mísseis e dispara contra a tela para o espanto do público. A importância conferida à nave da Samus no singelo teaser dá margem a uma teoria de que o projeto inicial do Metroid Prime 3 poderia ser muito diferente daquele que foi entregue às lojas. Esses rumores, da época da E3 2005, foram trazidos à tona em uma matéria publicada pela IGN, intitulada A Space Hunter in Texas, na qual Mark Patini, ex-diretor da trilogia, colocou mais lenha na fogueira sobre essa teoria. A Retro Studios pensava em explorar a personalidade de caçadora de recompensas de Samus e aproximar a franquia do gênero sandbox. Samus teria controle total sobre a sua nave para viajar por diversos planetas, em busca de missões e para obter recompensas. No caminho, enfrentaria obstáculos como naves inimigas, asteroides e outras ameaças, o que, ao menos no papel, lembra o que acontece em Star Fox. A proposta inicial, porém, não teria caído nas graças do co-criador da série, Yoshio Sakamoto, que atuava como consultor de conteúdo para Metroid Prime. Na visão de Sakamoto, Samus era uma heroína e não uma caçadora de recompensas. E assim, Metroid Prime 3 teria voltado à prancheta para focar em outro aspecto sugerido lá pelo primeiro teaser: a contaminação pelo Phazon. Isso sendo verdade, há de se reconhecer que Metroid Prime 3 entregou uma experiência sólida, deslumbrante e épica, mas muito aquém do que poderia ser. A viagem entre planetas existe, mas se dá na forma de um mapa interativo e passa a impressão que foi implementado apenas para simplificar a complexidade de um único mundo interconectado. O uso da nave também está disponível, mas ela é acionada remotamente em momentos pontuais para resolver puzzles ou eliminar obstáculos. No entanto, foi em Prime 3 que a jogabilidade da franquia foi renovada graças ao pointer e ao acelerômetro do Wii Remote. Apesar de alguns exageros, Corruption mostrou a eficiência dos inovadores controles do Wii para os jogos de tiro em primeira pessoa, afastando o ceticismo decorrente das experiências com Red Steel e Far Cry. A nova liberdade de mira e movimentação exigiram tiros mais precisos nos combates e trouxe ainda mais ação à franquia, que deu alguns passos tímidos na direção dos jogos tradicionais de tiro em primeira pessoa. Metroid Prime
encerrou a sua jornada com a chegada da Santíssima Trindade, o cidadão Kane dos videogames. Trata-se da coletânea Metroid Prime Trilogy, lançada na forma de uma edição limitada em setembro de 2009 para o Wii. O pretenso fim da saga Prime marca o início de uma longa e tortuosa história de dor e sofrimento. Metroid perambulou pelo Vale das Sombras da Morte, ali onde já descansam em paz Earthbound, F-Zero, enquanto Star Fox ainda agoniza, clamando pela atenção do seu pai adotivo. Metroid Other M, lançado para o Wii em 2010, entregou um jogo cinematográfico focado na narrativa, protagonizado por uma Samus que, quando menos, reforça suspeitas de que Sakamoto poderia sim ter agido para sabotar Metroid Prime 3 e monopolizar a concepção da personagem. Other M foi o primeiro jogo canônico da franquia que não foi ovacionado pela crítica especializada. Com 79 pontos no site agregador de reviews Metacritic, Other M está muito distante dos impressionantes 97 pontos de Metroid Prime, dos 92 de Prime 2 e 91 de Prime 3. Com a chegada do Wii U, muitos esperavam que a Retro Studios desenvolvesse um novo Metroid Prime, mas isso não aconteceu. Na verdade, o foco da Retro foi desenvolver Tropical Freeze, a sequência de Donkey Kong Country Returns. Tropical Freeze se juntou ao extenso hall de jogos de plataforma 2D no Wii U, enquanto a experiência mais próxima a Metroid nessa plataforma foi mesmo um charmoso minigame presente na coletânea Nintendo Land. No final da vida do Wii U, o tempo de espera por um novo Metroid já se assemelhava ao intervalo existente entre Super Metroid e Metroid Prime. Eram mais de 5 anos sem um título canônico. A diferença é que, dessa vez, o retorno de Samus não teria a mesma pompa de Metroid Prime. Na E3 de 2015, a Nintendo revelou que a franquia voltaria, mas não da forma esperada. Metroid Prime Federation Force representou para Metroid aquilo que os Zeldas do Philips CDI foram para a respectiva série. Uma descaracterização insana e incompreensível da franquia e seus fundamentos. Tudo isso simbolizado por um visual recebido como um verdadeiro insulto para os fãs. Ao contrário de outras repaginadas bem aceitas de clássicos, Federation Force foi um fracasso de crítica e de público. Com a reputação da franquia dançando à beira do abismo, Metroid corria o risco de perder a sua relevância e simplesmente desaparecer. A Nintendo precisava agir e sabia disso. Foi então que, em uma entrevista concedida no início de 2017, Reg Fils-Aimé deu o primeiro sinal sobre a existência de um novo Metroid. Ao ser questionado por um jornalista sobre um novo título da série, Reg pediu para que ele retornasse dentro de um ano, para ver o que a Nintendo faria em relação a Metroid. A dica passou quase que despercebida pela imprensa, mas se confirmou na E3 2017, onde não um, mas 2 jogos da franquia foram anunciados. O primeiro, o remake oficial de Metroid 2. E o segundo, o aguardado Metroid Prime 4, o jogo que tem a missão de reerguer o respeito pela série. E não foi só no anúncio da continuação da saga que Prime pegou os jogadores de surpresa. Ao contrário do que presumiram, a desenvolvedora do jogo não seria a Retro Studios. A Nintendo revelou que Metroid Prime 4 seria desenvolvido por um novo e talentoso estúdio, de identidade ainda misteriosa. E é aqui, meu amigo, que as possibilidades envolvendo Metroid Prime 4 começam a ganhar forma. No início de 2018, o portal de notícias Eurogamer afirmou que o estúdio Bandai Namco de Singapura, Coreia do Sul, estaria desenvolvendo o novo Metroid Prime. O site relatou que esse estúdio era composto por desenvolvedores talentosos que trabalharam em Star Wars 1313, um antigo projeto da LucasArts que foi cancelado após a Disney comprar a Lucasfilmes, adquirir os direitos sobre a marca Star Wars e fechar a desenvolvedora de jogos. Agora, atenção aos detalhes.
Segundo informações que emergiram após uma apresentação a portas fechadas para a imprensa, Star Wars 1313 seria um jogo sandbox com fundamentos baseados em GTA, que contaria a história do caçador de recompensas Boba Fett. Parece familiar? E se te lembrarmos que também estava previsto para que Star Wars 1313 tivesse viagens interplanetárias entre os mundos que compõem a cosmologia da série Star Wars. Pois é, claramente, os fundamentos iniciais de Metroid Prime 3 são assombrosamente semelhantes com a proposta de Star Wars 1313. Ambos seriam jogos de mundo aberto, estrelados por um caçador de recompensas. Teria a Nintendo escolhido intencionalmente os desenvolvedores de Star Wars 1313 para resgatarem os primeiros rascunhos do que seria Metroid Prime 3? Isso não seria exatamente uma novidade. Afinal de contas, se no final da década de 90 a Nintendo recrutou os desenvolvedores da Retro Studios, muito em razão da experiência com Turok, poderia fazer a mesma coisa agora com os talentosos desenvolvedores de Star Wars 1313. Mas não seria uma contradição a Nintendo abraçar a ideia de um Metroid Sandbox após rejeitar a proposta original de Prime 3 na época da Retro Studios? Há 13 anos, o conceito de liberdade nos jogos da Big N não tinha a dimensão atual. À época, tanto Mario quanto Zelda apresentavam aventuras lineares, conduzidas pela narrativa e guiadas por um NPC de ajuda, como a nave de Ocarina of Time e o Flood de Super Mario Sunshine. Adicionar maior liberdade na exploração ao transformar Breath of the Wild em um jogo ao ar livre e Odyssey em um jogo sandbox, com ainda mais liberdade do que a existente em Mario 64, repercutiu muito bem nas vendas, tornando esses os jogos mais vendidos das suas respectivas séries. A resposta positiva da crítica e do público às reinvenções de Mario e Zelda seriam justificativas ainda mais contundentes para que a Nintendo retornasse à ideia original de Prime 3 e transformasse Metroid Prime 4 em um jogo de exploração sandbox. Aliado a isso, vale registrar que após a explosão de vendas do primeiro Prime, as vendas dos títulos posteriores foram inconsistentes. Prime 3 vendeu bem menos que o original, mesmo em uma plataforma com uma base instalada 5 vezes maior. O remake de Metroid 2 para o 3DS sequer conseguiu chegar a 500 mil unidades físicas, segundo estimativa do Video Game Charts. Seguir os passos das novas fórmulas adotadas por Mario e Zelda, portanto, seria um caminho tentador para dar a Metroid uma popularidade que a série jamais experimentou até o presente momento. Também não será de se estranhar se Metroid Prime 4 incluir algum modo multiplayer. Certamente, não com foco de Metroid Prime Hunters ou Metroid Prime Federation Force. Mas existe clara tendência para que a Nintendo implemente multiplayer nos seus títulos, principalmente agora que a Big N quer, declaradamente, estimular as assinaturas do Nintendo Switch Online. Embora não exista nada mais de concreto nesse sentido, a implementação do multiplayer em Prime 4 preencheria a enorme lacuna ainda existente da Nintendo de um shooter com um tom mais sério e sombrio, já que, até o momento, o seu único representante no segmento é mesmo Splatoon. E para, enfim, concluirmos este vídeo, lembramos que a possibilidade da Bandai Namco ser a desenvolvedora de Metroid Prime 4 é reforçada pela relação entre as gigantes japonesas. A Nintendo é uma das 10 maiores acionistas da Bandai Namco, e essa empresa já desenvolveu inúmeros jogos estrelando franquias da Big N, tais como Mario Kart Arcade GP, Star Fox Assault, Pokken Tournament e até Super Smash Bros. For Wii U e, mais recentemente, Super Smash Bros. Ultimate. Atualmente, existem inúmeras evidências de que Metroid Prime 4 será revelado durante a premiação The Game Awards, que ocorre já nesta semana, entre os dias 5 e 6 de dezembro. Como fãs apaixonados pela série,
Desejamos que, se aparecer mesmo, e esperamos que sim, Metroid Prime 4 tenha uma excelente apresentação no evento e que a Nintendo reencontre os fundamentos de Metroid, assim como fez com Breath of the Wild e Super Mario Odyssey. Este foi o primeiro vídeo do nosso canal. Se você gostou, por favor, deixe um like e se inscreva para receber os próximos conteúdos do Nintendo Rainbow. É importante que você também deixe o seu feedback aqui na janelinha dos comentários. Diga o que você achou do vídeo e também sugestione assuntos para o próximo. Até mais e muito obrigado por ter nos assistido.